E isso pode continuar durante muito tempo. Você Agora, falou no bico de papagaio. Pé caído, eu nunca vi esse pé caído. Ah, mas tem muito. E como é que a pessoa anda com o pé caído? Bota uma palmilha depois que fixa o pé, a perna, para ele poder, pelo menos, dirigir automóvel, andar, etc. Uma sem palmilha? ter o pé. Uma palmilha fixa que marca o ângulo de 90 graus. Presa no sapato e no... por dentro da meia ou do sapato, ela prende aqui na perna. Ele anda normalmente? Em princípio, normalmente. Porque se ele tirar essa palmilha e a raiz S1 dele não estiver funcionando, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer aquela marcha levantando o quadril para poder passar o pé caído para frente. Então é uma marcha feia, desagradável. Agora, isso não é muito comum, porque eu nunca vi isso. Não, mas acontece. Acontece. Felizmente, a maior parte dos casos de hérnia de disco não chega ao distúrbio motor. A imensa maioria ao distúrbio motor. Não, a imensa maioria deles, vamos dizer, pouco mais de 50% dos casos diagnosticados de hérnia de disco, o que acontece é um disco menor, uma herniação pequena, que não chega a ser, vamos dizer, fragmentos do disco intervertebral completamente soltos dentro do canal, porque esses aí são quadros agudíssimos, que às vezes a gente tem que operar até de urgência o paciente, mas a maior parte das vezes são hérnias menores que ficam incomodando o sujeito, e hérnia de disco não mata, é uma doença que não mata. Claro. Você pode chegar para você dizer que você vai passar a vida inteira... Mas a pessoa perde, às vezes diminui a sensibilidade e às vezes perde a força na perna, né? Perde. Quando está em crise, perde a força na perna. Eu já tive uma crise ciática, o que aconteceu? Eu fiquei com para subir escada, a perna não tinha força. E como você disse, eu tive uma ciática, que você deve ter tido uma ciática eventual e não uma hérnia, senão você tinha continuado com dor. Agora, falando do bico de papagaio. O bico de papagaio é o seguinte, o disco intervertebral, ele é um tecido leve, mole e tem uma certa flexibilidade. Quando esse disco é pequeno e a pessoa vai vivendo com aquilo ali, vai passando o tempo, esse fragmento de disco que está saído, ele começa a sofrer um processo de cronificação, de calcificação. Ele perde nutrição, então se calcifica. Então forma o bico de papagaio. Eu fiz uma pesquisa de rua para ver o que o pessoal sabe sobre bico de papagaio. Villain, solta. O famoso bico de papagaio é um problema que dá no pé, no joelho ou no próprio bico do papagaio? Dá no bico do papagaio. No pé. No pé. Dá no pé. Mas dá no pé secundariamente, ela dá na coluna, o problema vai pro pé depois. É esporão de calcânio, né? Isso. Que também parece um bico. Agora, e a microcirurgia para corrigir isso? Problema? Bem, vamos lá. A hérnia de disco é um problema basicamente mecânico, não tem outra coisa. Então, como é que você trata um problema mecânico? Mecanicamente, você vai lá e tira o que está comprimindo. Então, a cirurgia da hérnia de disco ela é bem antiga. Sim, a cirurgia em si, sim. Mas pois e de algum tempo para cá, a neurocirurgia tem essa vantagem. Ela trouxe para o mundo da medicina a microcirurgia. Quer dizer, hoje você é capaz de entrar em qualquer lugar do crânio e da coluna vertebral com técnicas de microcirurgia, e algumas técnicas desenvolvidas para a hérnia de disco são fabulosas hoje em dia porque elas são atraumáticas. Você faz uma cirurgia para a hérnia discolombar, uma incisão de 1,5 cm. Todas elas? Qualquer uma. Desde que a maioria, ou às vezes... Não. Pois é, mas às vezes o sujeito tem duas hérnias de disco, às vezes o sujeito tem outras coisas além da hérnia de disco. Eu estou falando da hérnia de disco sozinho. Bem, se ele tiver duas hérnias de disco, não pode fazer duas microcirurgias? Pode, claro que pode. E como é que é essa microcirurgia, então? A microcirurgia consiste em você ter um acesso até o disco sem precisar mexer muito com o que está em volta. Ou seja, antigamente, para você operar uma hérnia de disco, você tinha que abrir a pele, abrir o tecido subcutâneo, tirava a musculatura toda das costas da frente, tirava essa parte toda óssea de trás da coluna, abria isso tudo para poder chegar no disco e ver o disco. Certo. O problema era de visualização. Com a microcirurgia, a gente tem esse espaço aqui que você pode entrar por aqui. Então você faz você coloca um túnel, um tubinho de metal, que é um espéculo, e por dentro desse espéculo você amplifica esse campo visual em quase 40 vezes, ou até 40 vezes, de 12 a 40 vezes, dependendo do microscópio cirúrgico que você está usando. E com instrumentos em baioneta, que são desenhados especialmente para microcirurgia, você vem aqui dentro e tira esse disco todinho, sem traumatizar o doente. Então, esse paciente, e a técnica anestesiológica evoluiu bastante. Qual é a anestesia? A gente usa anestesia geral, totalmente venosa. É uma anestesia em que
o anestésico é metabolizado praticamente no plasma. Certo. Então, o anestesista tem condição de, através de um computador, que é uma bomba infusora, dar exatamente a dose que o paciente precisa para ficar dormindo aquele minuto. Quanto tempo leva a cirurgia? 50 minutos, mais ou menos. Então, quando a gente acaba um ponto, que a gente dá um ponto só na pele, que é uma incisão de 1,5 cm. E qual é a recuperação? Quanto tempo a pessoa se recupera? Olha, o paciente levanta na tarde da cirurgia e a gente tem colocado esses pacientes na piscina para nadar no dia da cirurgia à tarde. E no dia seguinte de manhã eles já estão em casa. E para a hérnia de disco lombar, por conta do peso do corpo sobre a coluna, a gente pede um repouso relativo, ou seja, não andar de carro em rua esburacada, coisas que iriam ter um trauma direto no local, durante 2 a 3 semanas. E para a hérnia de disco cervical, que é mais sério. Ela é mais sofisticada cirurgicamente. Ela é um pouquinho mais complicada para operar, porque tem medula no meio. Mas como não tem peso em cima... Mas como não tem peso em cima, a recuperação é imediata. Eu fui operado de hérnia de disco cervical. Dependendo do tamanho da cabeça. O nosso querido diretor Willem Van Vera, conhecido como abóbora de Halloween, por causa do tamanho da... Equivale, por exemplo, ao peso, se você fizer uma cirurgia... Na lombar, equivale à cervical dele, porque ele tem uma cabeça tem uma cabeça que vale esse peso. E uma cabeça, são 140 de QI que ele tem. Verdade. E o QI pesa. O QI também pesa, não é verdade? É claro, sem dúvida. Agora, então a pessoa está levantando saltitante em 2 dias, 3 dias. Hoje na cervical, por exemplo, a cervical, ao contrário da lombar, fácil, né? Ela é mais sofisticada cirurgicamente. Não, digo a recuperação. A recuperação é bem mais fácil. A lombar você não precisa deixar nada no lugar. Você tira o disco e existe uma placa cartilaginosa entre uma vértebra e outra que ela vai encostar e acabou. Não vai ter nenhum problema na articulação. Quer dizer, o fato de tirar o disco não dá problema na articulação. Na cervical, ao contrário, esse espaço entre uma vértebra e outra é importante. Então, se eu tirar esse disco e não colocar nada no lugar, ela vai descer alguns milímetros e vai forçar a articulação atrás. Então, o que a gente faz é um enxertinho ósseo, que antigamente se fazia com um bloquinho de osso tirado do osso do quadril, e isso é o que incomodava na cirurgia, incomodava mais do que a cirurgia local. E hoje o professor Harms, na Alemanha, desenvolveu uma prótesezinha, eu tenho até ela aqui, que é um anelzinho de titânio que é 100 vezes mais resistente que o próprio osso, em que esse anelzinho é colocado no lugar com o osso em pó, que você tira do mesmo quadril, só que tira por aspiração, então não dá dor no paciente. Achou? Achei, está aqui. Deixa eu botar sobre o branco. É esse anelzinho de titânio. Olha que coisinha mínima. Ele entra aqui. Pousa ele aqui. E ele vai recheado de osso em pó tirado por sucção do quadril. Então, o que vai acontecer? Esse titânio vai dar uma estabilidade imediata. O paciente ele vai prender em cima e embaixo, por pressão. Ele é agudo nas pontas. E como ele é 100 vezes mais resistente que o osso, não tem como isso daí ter movimentação. E o osso que você deixou aqui dentro em pó vai servir para que as 2 vértebras se unam, como se fosse uma fratura. Isso então, isso é a certeza de que o sujeito não vai ter mais nenhum problema nessa altura discal. Então, o paciente sai do hospital ou no mesmo dia, ou no dia seguinte de manhã, e na hérnia disco cervical, quando eu fui operado, no dia seguinte eu estava operando o paciente. Sensacional. Bom, eu conversei, realmente é uma revolução, né? Na e se a gente pensar que a medicina conservadora trata ao longo, às vezes, de anos e anos e anos, a pessoa diminuindo a qualidade de vida dela com tratamento conservador, sem que o resultado seja absolutamente adequado, e a pessoa sabendo que hoje em dia a técnica cirúrgica é relativamente simples em boas mãos, que em 50 minutos ele está livre do que está apertando o nervo dele, e que ele pode ter qualidade de vida praticamente imediata. Quer dizer, não tem porquê. Não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Verdade. E no número significante desse, se a gente pensar, você estava falando em 14 bilhões de pessoas no ano 2000. Eu fiz uma discreta conta a 3%, nós vamos ter 700 milhões de pacientes de hérnia de disco no ano 2000. Quer dizer, haja neurocirurgião para botar essa turma toda em dia. Tá vendo? Foi uma boa escolha profissional. Não é? Eu conversei com o doutor Francisco Teófilo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado, Francisco. E nós vamos terminar o programa de hoje na Canja do Jô, tendo o fantástico João Secada. Muito obrigado a vocês em casa, muitíssimo obrigado. Beijo do gordo. Boa noite. Obrigado.